Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre esse dia agitado no Flamengo, toda essa novela, proposta fake pelo El Tati Castelhanos. Vamos falar do Wesley, será que tá tudo mesmo fechado com a Roma? Ó, tem mais aqui pra gente, Pedro de volta aos relacionados, está à disposição do técnico Felipe Luiz. Ele levou o Pedro, vai levar o Pedro, né, para esse jogo contra o Fluminense neste domingo no Maracanã. Tem o Wallace Ian com salário aumentado, multa aumentada também. Matheus Cunha, goleiro Matheus Cunha no Cruzeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então vai soltando o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também, que é muito importante que vocês se inscrevam aqui e ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui, beleza? Então vamos lá, sem mimimi por aqui, vamos direto ao ponto, vamos falar sobre essa novela envolvendo essa proposta fake aí pelo El Tati Castelhanos, né? Hoje o Pilhado acabou divulgando uma carta proposta onde o Flamengo supostamente estaria oferecendo 20 milhões de euros mais 5 em bônus no El Tati Castelhanos. Depois o próprio Pilhado veio a público reconhecer que foi enganado, que aquela carta proposta ali era fake e de fato é fake, né? O Flamengo não enviou nenhuma proposta para Lazio e também não enviou nenhuma oferta para o staff do jogador. O que aconteceu? E para quem acompanha a gente aqui, a gente já trouxe algumas vezes para vocês sobre isso. O Flamengo ligou para a Lazio perguntando as condições de uma possível negociação pelo Castelhanos, ligou para o staff do jogador também para entender qual seria a possibilidade e por enquanto ficou tudo aí. Não teve proposta nem para o jogador e também não teve proposta para a Lazio até o momento. Inclusive, os dirigentes da Lazio batem o pé e dizem que a Lazio não negocia, não vende o El Tati Castelhanos nem por 30 milhões de euros, nem por valor nenhum, que o Tati Castelhanos não será negociado nesta janela de transferências. E o Wesley? Como é que tá a situação do Wesley? Né, como vocês sabem, o Wesley já tem um acordo com a Roma. O Gasperini, o treinador que é o atual treinador da Roma, pediu a contratação do Wesley, né? A Roma tinha feito uma oferta de 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus para o Flamengo. O Flamengo recusou. E aí nessa sexta-feira, a informação que eu tenho é que houve uma reunião e a Roma prometeu formalizar uma oferta de 25 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros a 5 milhões de euros em bônus pelo Wesley. Foi uma promessa da Roma. Então existe essa expectativa de que essa proposta oficial chegue tanto na mesa do Flamengo quanto na mesa também do staff do atleta. A informação que eu tenho é que ainda não chegou, tá tudo no campo do verbalmente ainda, né? Falta o documento oficial e vamos ver o que vai acontecer, porque o Flamengo só tem o Varela na lateral direita, o Varela tá tendo que quebrar o galho na lateral esquerda, então confirmando essa venda do Wesley, o Flamengo vai ter que ir ao mercado, né, buscar uma reposição que não é fácil, não tem sido fácil. O Flamengo está demorando para trazer reforços, já estamos no dia 19 de julho, o Flamengo tem a negociação do Carrascal encaminhada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que o Carrascal, né, deve chegar aí em breve, desembarcar no Rio de Janeiro em breve, né, mas por enquanto não tem absolutamente nenhum jogador aqui no Rio de Janeiro anunciado oficialmente como novo reforço do Flamengo e houve uma promessa da atual diretoria de que no início da janela de transferências o Flamengo teria reforços. Então, além dos reforços que o Flamengo precisa, o Flamengo, confirmando a venda do Wesley para Roma, vai ter que buscar uma reposição. E o BAP, que é o presidente do Flamengo, ele foi direto. Ele já deixou claro que não quer negociar o Wesley se não tiver uma reposição a ele. Por quê?
De novo, tem o Varela por ali. O Varela que inclusive ainda não assinou a renovação de contrato. Ele tem contrato até dezembro, ele pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. O Alexandre tá machucado, o Ayrton tá machucado, o Varela tá tendo que quebrar galho na outra lateral, improvisado lá na lateral esquerda. Então, assim, é uma situação realmente muito delicada. Veremos o que vai acontecer nos próximos dias em relação a isso. Se o Flamengo vai conseguir realmente trazer, né, uma reposição. E uma informação que eu tenho, o Flamengo já bateu a meta de vendas. Ou seja, não é obrigado a negociar o Wesley, tá? Não é obrigado. Falando então sobre o Fla-Flu, Pedro de volta aos relacionados, já que a gente falou do Varela que vai quebrar o galho na lateral. Pedro de volta aos relacionados. Gente, que uma derrota não faz, né? O Flamengo perdeu, aí já começaram a falar que era importante ter o Pedro, Bruno Henrique suspenso, falta opção, né? Então o Pedro relacionado para o Fla-Flu, Felipe Luiz na coletiva vai responder como é que foi a semana dele de treinos, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, mas o De La Cruz está fora do Fla-Flu. Ah, Raiz, o De La Cruz está lesionado? A informação que eu tive é que não, que o De La Cruz não está lesionado, mas também não está condicionado para disputar o Fla-Flu. E olha que ele jogou, sei lá, 20 minutos contra o Santos. Foi muito pouco tempo, né? A informação que eu tive é que o De La Cruz quase não treinou no campo com os companheiros depois desse jogo contra o Santos. E a parte física dele vem sendo administrada pela comissão técnica, pelo Flamengo, enfim. Vocês sabem que o De La Cruz volta e meia tem um probleminha no joelho, então é complicado, né? O Gerson saiu, o Flamengo tem o Eric Pulgar lesionado, tem poucas opções ali para volância, digamos assim, e a situação do De La Cruz é uma situação que não dá para contar com o De La Cruz neste momento pelas questões físicas para uma sequência de jogos. Problema para o Flamengo, para o Felipe Luiz e para o José Boto, hein? Problema. Vamos lá. O Alacian, será que o Alacian vai ser titular contra o Fluminense? Eu acho que ele já está merecendo começar um jogo como titular, levando em consideração que o Bruno Henrique está suspenso. Acho muito difícil o Felipe Luiz colocar o Pedro como titular. Eu acho que vai fazer mais sentido ele colocar o Alacian, que merece começar uma partida como titular. Mas o Alacian teve o salário dele aumentado no Flamengo, né? Aumentou o salário dele. O salário dele foi aumentado de forma considerável. A multa contratual dele também foi aumentada, tá? A multa nacional, por exemplo, subiu de 51 milhões de reais para 300 milhões de reais. 51 milhões de reais era super pagável para qualquer clube aqui no futebol brasileiro. Agora, 300 milhões de reais já muda de figura, já não é pagável assim, né? E a multa para o exterior era de 50 milhões de euros, passou para 60 milhões de euros, aumentou 10 milhões de euros a multa dele. O tempo de contrato não foi aumentado, continua até dezembro de 2027, tá? Não houve aumento no tempo de contrato. E o Flamengo sabe que tem clubes de fora interessados no Alacian e se chegar uma oferta, o que ainda não aconteceu, o Flamengo vai sentar, vai avaliar e vai decidir. Como eu já falei para vocês, o Flamengo já bateu a meta de vendas, o Flamengo não precisa vender mais ninguém. Pode vender, isso não significa que não vai vender, pode vender, mas precisar, né, tem um orçamento que o Flamengo faz todo ano. Dentro do orçamento, o Flamengo já até ultrapassou a meta de vendas. Goleiro Matheus Cunha, tá? Mais um problema aí pro Flamengo. O Flamengo vai ter que ir ao mercado em busca de um goleiro para ser o reserva do Rossi, porque o Matheus Cunha, que tem contrato com o Flamengo até dezembro, já podia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E informação do Caê Mota lá do GE.com, Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, notificou o Flamengo, segundo o Caê Mota, dessa assinatura de contrato do Matheus Cunha, tá? E o Matheus Cunha vai reforçar o Cruzeiro a partir do ano que vem. E aí? O Flamengo vai precisar procurar um goleiro no mercado. Inclusive, se conseguir contratar um goleiro nessa janela de transferências, o Flamengo avalia até liberar o Matheus Cunha, tá? Existe essa possibilidade. Agora, vamos combinar, o Flamengo tem outras prioridades no mercado da bola. Tem que
trazer o ponta esquerda. Se vender o Wesley, tem que trazer um substituto pro Wesley, tem que trazer um volante. Eu acho que o Flamengo precisa de um volante, precisa muito de mais um volante, porque já falei, não dá pra contar com o De La Cruz em sequência de jogos, o Eric Pulgar tá lesionado. Então assim, o Flamengo, na minha opinião, precisa. Tudo isso na frente, por exemplo, de goleiro, né? Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Jorge Carrascal. Vamos falar sobre Jorge Carrascal? O Flamengo e o Dínamo estão lá nas partes burocráticas, finalizando as partes burocráticas, ele está aguardando o ok para viajar, para vir para o Rio de Janeiro. Existia a possibilidade até dele estar presente no Fla-Flu neste domingo, o que agora vai ser muito difícil de acontecer, mas o Flamengo trabalha para tê-lo no Rio de Janeiro, aqui no início, tá? Dessa semana. Vamos ver como é que isso vai acontecer, mas vocês sabem, coisa com os russos lá é sempre complicado, então o Flamengo tá nessa parte burocrática aí. Beleza, galera? Não esqueçam de soltar o dedo no like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Beijo, beijo, beijo e até já!